E olha só, eleito o melhor jogador da Copa São Paulo, o atacante Kevin passou desapercebido pelo Atlético há mais ou menos 7 anos. Hoje o jogador está na mira aí do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Inclusive a matéria está no itatiaia.com.br. Você pode acessar e ter mais detalhes. No Cruzeiro, o atacante Estevão, campeão pelo Palmeiras, e o goleiro Cássio, vice-campeão pelo América, passaram pela Toca da Raposa. O Estevão chegou com 10 anos, saiu de graça para o Palmeiras, teve até o nome envolvido naquelas denúncias de 2019. O Cássio ficou 1 ano e meio na Toca, de 2018 a 2019, sem fazer um jogo sequer. E aí vem a pergunta: o que aconteceu? Onde está o erro, Léo Figueiredo? Ô Romano, eu acho que é preciso ter uma balança aí. Você vê o Kevin tá com quantos anos hoje? Ele passou há 7 anos no Atlético. Ele tava com 12. Ele tava com 12 anos. Ele não era, não dá, né, nesse momento com 12 anos, a não ser o fenômeno do fenômeno, você já saiba que ali é o Neymar. Mas é normal que isso aconteça na base, né? Que jogadores, ele não consegue estourar aqui em determinado período, em outro clube ele estoura, isso é normal. Não acho que Atlético e Cruzeiro falham nisso. Mas é preciso pegar esses exemplos para tentar minimizar esses erros, né? Para minimizar essa saída de jogadores que têm talento. É importante que na base, onde corre muito dinheiro, corra mais talento. Né? O importante na base não é o dinheiro, é o talento. Durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, hoje eu acho até que os clubes, vendo a importância de revelar jogadores e para sobreviver precisando vender, já não tão entregues a empresários. Mas durante muito tempo, bases de clubes funcionavam para determinados empresários. Jogadores eram colocados ou passavam em peneira e ali determinado empresário ou interesse daqui e dali. Não é só aqui em Minas, não. Várias. O talento não vinha à frente. O que vinha à frente era o dinheiro. Na base, o talento tem de vir à frente. É preciso blindar a sua base, né? Tratar bem, cuidar bem dos seus jogadores da maneira que você conseguir. Agora, um jogador que sai daqui muito jovem, que tenta em outro clube, acaba estourando. A gente tem 200 casos disso que aconteceu. Eu não culpo o Atlético e o Cruzeiro por isso, não. O Cafu, não é? Que passou pela base do Atlético, depois foi estourar. Roberto Carlos. Então, eu acho que pode acontecer, sim. Mas é importante pegar esses exemplos para minimizar esses acontecimentos, para quando algum talento for detectado, você não deixar que ele saia. Edu, o que está de errado? O que aconteceu? Onde é que está o erro? Se é que dá para apontar o erro? Nesses casos específicos, o Romano, aí eu tô com o Léo, eu acho que é muito do momento ali, o Kevin, né? O Kevin, quando esteve no Atlético, ele não tinha idade para ficar em alojamento, né? Então tinha que ficar em pensão. Aqui uma pergunta, da Mary Jane: por que esses times não investem na base, tipo, dar moradia para os meninos? Você não pode dar moradia para menor de 15 anos. Aí você tem que fazer uma jogada meio que por baixo dos panos. Você contrata um pai ou a mãe desse menino. Emprego, traz para cá. Você paga os pais como se fossem empregados e esse dinheiro é como se fosse o salário do menino. Porque você não pode fazer um contrato, você não pode colocar em alojamento. É a lei, os clubes precisam cumpri-la. O menino tinha que ficar numa pensão, não estava dando conta de pagar essa pensão, acabou indo embora. Talvez tenha faltado um pouco de cuidado, um pouco de zelo, mas é sempre no talvez, né? Às vezes ele com 12 anos não tinha o brilho que tinha hoje. Poderia ser um menino mais retraído. Enfim, é muito difícil você fazer uma análise de um garoto que você nunca viu em campo com 12 anos. Você tá vendo agora. Como é que eu vou dizer que o Atlético errou se eu não vi ele com 12 anos? Às vezes ele não jogava com 12 anos ainda, não tinha chamado atenção, enfim. É muito complicado. E sobre o Estevão, que passou pelo Cruzeiro, ele estava no Cruzeiro na hora errada, né? Ele era o Messinho, né, na base. Ele fez parte de um momento sombrio do clube. E talvez ele tenha saído por erro de quem estava à frente da gestão. Talvez quem estava no clube queria levar algo que não poderia. Tenha trabalhado de uma maneira pouco profissional. E foi o que mais aconteceu, né? A gestão do Wagner Pires de Sá foi tudo menos profissional. E o Estevão estava lá naquele momento. Então o Cruzeiro acabou perdendo uma joia por conta de gente incompetente. E eu vou parar no incompetente para não falar mais. E com relação ao Cássio, só para poder fechar com ele, que eu venho contigo.
Em relação ao Cássio goleiro, aí foi erro de avaliação? Não, eu, pelo menos, o Romano, eu vi pouco do Cássio. Quem tá dentro do América acompanhou mais do Cássio. Ele pode ter feito uma ótima Copa São Paulo, pode ter sido um torneio fora da curva. A gente viu o Lautaro na Copa do Mundo com a camisa da Argentina, quem viu, esse cara é um perna de pau. Mas ele jogando no clube, ele é muito bom jogador, um ótimo atacante. Então vai muito do momento, da competição. O Cássio foi muito bem, não dá pra dizer que o América tenha errado na avaliação. Não, na verdade o Cruzeiro. Você tá... Não, porque o Cássio passou, mas foi um ano e meio. Mas o América também, né? Porque tá deixando o contrato... Não, já tá renovando. Sim, né? mas ficou muito próximo de perder o atleta. E o Cruzeiro é a mesma coisa. Então aí já são 2 clubes que o Cássio esteve que foi prolongando. Talvez o Cássio tenha sido mais na Copa São Paulo do que ele realmente apresenta no dia a dia. Diga, Léo. Não, eu ia colocar aqui sobre o Estevam e a base do Cruzeiro e esse momento que o Edu Pan citou. É revoltante, cara, você imaginar que quando o Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro, foi avaliado em 400 milhões de reais. E a gente vê hoje, a gente olha para o Cruzeiro bem mais organizado, já vale muito mais do que isso. Mas Palmeiras já teve uma proposta de quase 40 milhões de euros pelo Estevam. 40 milhões de euros. Isso aí já daria quase 200 milhões de reais. O Vitor Roque já tem sondagens para 45, 50 milhões de euros. Então, ou seja, Estevam e Vitor Roque poderiam ter comprado o Cruzeiro naquele momento. Poderiam ter sanado o problema do Cruzeiro. Para ver o tamanho do prejuízo que fizeram com o Cruzeiro. Que o Ronaldo hoje tenta organizar a casa, que o Cruzeiro hoje é mais organizado, mas é para se ter uma ideia do tamanho do prejuízo que essas pessoas causaram ao Cruzeiro. Nós estamos falando de 400 milhões de reais só em 2 jogadores, fora tudo que o clube tem. O Vitor Roque dá para colocar uma parcelinha também na gestão do Ronaldo, né? E colocou para jogar, deu vitrine. Verdade. E esqueceu de olhar renovar o contrato. Verdade. Então, tem uma parcela, tá, mas que vem de um erro da gestão anterior. A gestão do Wagner Pires, sabe? Talvez não. É o pior momento da história do Cruzeiro. Um negócio absurdo. Eu falei incompetente aqui para não extrapolar, porque todo mundo sabe que vai muito além de incompetência. Porque a base dos times mineiros não revelam, por exemplo, como revelam as bases do Rio, dos times do Rio, especialmente nesse momento Fluminense e Flamengo e Fluminense, e em São Paulo, onde o Palmeiras, uma virada de patamar aí, também está revelando muito, Edu. Cara, é muito difícil analisar isso, né? O primeiro fator, eu acho que é um olhar diferente para a base, olhar a categoria de base como investimento, não como custo. Vai muito também da local. São Paulo é o centro financeiro, né, do país. Eu acho que isso conta muito. O próprio fato do Rio de Janeiro ainda tem muito aquele glamour. O glamour, o Flamengo, a garotada querer jogar no Flamengo, muitos campos pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Romano. A gente anda pela orla das praias, tem sempre um campinho. Em Belo Horizonte você não acha campo. É raro você achar campo, quando você acha ali é só escolinha, você tem que pagar para jogar. O Rio de Janeiro é muito mais fácil, em São Paulo, eu repito, é o centro financeiro. Acho que eles olham como investimento. Você pega o que o São Paulo revelou, o que ele revelou nos últimos 20 anos é um absurdo. Pega o time titular hoje. Também, mas nos últimos 20 anos são jogadores renomadíssimos de seleção brasileira, de grandes clubes da Europa. O Palmeiras agora é o time que todo ano tem jogador sendo revelado e atuando entre os titulares. O Corinthians também, historicamente, o Santos nem se fala. Aí você vai para o Rio de Janeiro, você citou Flamengo e Fluminense. Aqui em Belo Horizonte é muito complicado, Eu acho que é o olhar diferente para a base mesmo. Aqui a gente entende futebol de base como custo e não fugir da nossa culpa, né? Nós temos muita culpa. A imprensa mineira, ela tem muito pouca paciência com garoto, com jovem. Ela forma a opinião do torcedor, que também tem pouquíssima paciência com o jovem. Um garoto que erra 2 passes, já para boa parte de nós da imprensa, da torcida, isso aí não vai virar. A gente não consegue respeitar uma sequência para um atleta de base. Então a gente não pode fugir muito da culpa não, porque nós também temos culpa no cartório. E você citou o Palmeiras, ô Léo. O Palmeiras, há 10 anos atrás, não revelava tanto. Para se ter uma ideia, e volto a repetir, já disse aqui na Itatiaia.
do time que foi campeão quarta-feira, bicampeão da Copa São Paulo, estavam sem 10 jogadores. 7 subiram profissional, estão disputando o Campeonato Paulista, e 3 na seleção sub-20, disputando o Sul-Americano. E mesmo assim com um baita trabalho de revelação. Romano, eu concordo em parte com o que disse o Dui agora, porque é lógico que o foco aqui é diferente. O detalhe é entender o porquê e descobrir e alterá-lo. Por quê? São Paulo e Rio de Janeiro têm revelado muito, mas muito mais do que Minas Gerais. Lá tem mais clubes grandes, né? Lá tem mais gente, ok, mas o Vinícius Júnior, o Gabriel Jesus, o Paquetá, você vai pegando esses grandes nomes aí, seleção brasileira, os mais jovens, ninguém saiu daqui. Ninguém saiu daqui. Então, é preciso sim mudar o foco. Agora, eu discordo do quando coloca muita culpa na imprensa, na torcida. Não pus muita culpa. Falei que a gente tem culpa também. Sabe por quê? A maior culpa é dar nos clubes. Porque, por exemplo, quando o moleque é bom, eu acho que a gente às vezes até ultrapassa. Porque aqui em Minas Gerais a gente é meio carente disso. Quando aparece um moleque, quando apareceu o Vitor Roque aqui, a gente já não ficou assim e falou, pô, o Cruzeiro tem que pôr pra jogar. Olha isso aí, olha o Vitor Roque. E pá, o Ian Lucas fez um jogo pelo Cruzeiro lá. Primeiro jogo, eu transmiti. Dá pra ver que o moleque é bola. Elogiei pra caramba. Então, assim... Mas você tá falando por você, Léo. Não, tô dizendo assim, muitas pessoas. A imprensa tem culpa também. A gente até é um pouco carente nessas revelações. E eu acho, sim, que existe pouca paciência, mas às vezes existe o outro lado. Existe agora surgiu aí demais. O que os clubes muitas vezes não querem. O clube não quer fazer um contrato muito alto com o menino, sabe? Muito longo, porque é muito jovem. E aí acaba perdendo. Marquinhos Santos botou o Sub-23 pra jogar o Mineiro, tomou porrada de tudo quanto é lado ano passado. Mas tomou porrada de tudo quanto é lado. E a gente não tem paciência, Léo. Mas tomou porrada, inclusive, dentro do campo. Mas assim, a gente fala Campeonato Mineiro pra teste, às vezes, o América tava jogando uma pré-Libertadores. E aí, pelo fato de ter perdido jogos com o Sub-23, o cara foi massacrado. Nós não somos os culpados. Estamos longe de ser os maiores. O torcedor também. O torcedor é passional. Ele quer ver o time dele ganhar mesmo. A maior parte da culpa está nos clubes, na má gestão de base. Olha o tanto que se troca diretoria de base aqui em Belo Horizonte. Cada hora é um diretor de base diferente. Pelo menos era, né? Agora parece que há uma sequência. Com o Cruzeiro, SAF, o Atlético, agora há uma sequência no trabalho de base. Mas a gente tem parcela também. E a gente acaba formando a opinião do torcedor que é passional e a coisa fica mais ainda potencializada. E olha só, o Hamilton Cornélio está participando aqui pelo Itachat e ele falou, o América revela o Carlos Alberto, está emprestado ao Botafogo. Revelou o Gustavinho, está no Grêmio. Mas aí traz Boi Bandido, Wellington Paulista, Henrique Almeida, só falta vender o Arthur, que é lateral titular da seleção. Eu concordo com o Hamilton. Eu não entendi muito essas saídas, a informação que me chegou por bastidores, assim, é de que algumas situações externas, não bola no campo, mas acho que essas atitudes externas os clubes precisam controlar, porque são garotos. Ô Romano, você já teve 20 anos você já teve 18, 19 anos, eu já tive, Edu também, você vai falar que você fazia tudo certo. Eu tive há pouco tempo. É uma formação de caráter, você deixa de ser adolescente para se transformar num adulto. Futebol é um mar de emoções, de dinheiro, de cobrança, é tudo muito intenso. Então eu acho que os clubes precisam sim segurar, às vezes teve um desvio de rota ali do menino, tem que saber segurar. Porque o talento, você lembra do que eu disse no outro bloco? O talento na base tem que valer mais que o dinheiro. O talento precisa ser mais valioso que o dinheiro, não o interesse por aquele ou outro empresário, ou um favor àquela escolinha, ou de onde está vindo. O talento tem que vir em primeiro lugar. Porque se não vier o talento em primeiro lugar, não adianta, amigão. Você pode trabalhar pra caramba, mas se não tiver talento, não vai. Ô, Edu, a pressão influencia muito. Mas isso aí que eu ia falar agora. Por que o América revela mais? Não, mas olha aqui, ó. A pressão é menor. O Michel Dornelas está dentro desse tema que você está tocando. Vocês não acham que a pressão que os jovens passam nas equipes do Rio e São Paulo é menor do que aqui em Minas? Não, eu tô tomando por base os três daqui. O América, a gente sempre fala, o América ele forma mais, ele revela mais, porque tem menos pressão. O atleticano e o cruzeirense, eles são ávidos por títulos, eles querem ganhar, e eu não estou dizendo que está errado. E aí a gente também cobra conquistas, melhor posicionamento em campeonatos. No América menos, a gente acaba tendo mais paciência. O América consegue agir melhor com a sua base por conta de uma pressão menor.
Eu acho que vai muito da cultura também. É muito cultural. O torcedor do Santos, por exemplo, ele é um torcedor que na hora de vaiar, ele vaia mais o cara que chegou do que o da base. Sim. Lá em Santos é dessa maneira. E no Rio de Janeiro, Romano, eu não sei, cara, eu acho que o Rio de Janeiro, ele tem um negócio diferente, não sei se é a praia. Eu falei a questão de ter muitos campos. É a molecada que tem lugar para jogar de graça, não precisa pagar. Aqui em Belo Horizonte, quem quer jogar bola tem que pagar. É muito difícil aqui em Belo Horizonte. É muito complicado para um garoto jogar futebol aqui. Na década de 80 tinham muitos campos espalhados pela cidade, hoje não tem mais. São todos privados, campos privados, quadras privadas. São poucas as escolinhas. Enfim, o problema está nos clubes daqui mesmo e a gente está tomando um vareio dos clubes de Rio e São Paulo. Mas também da captação? Porque também. Não vai surgir aqui toda hora. Não, também, claro. Né? Claro que tem problema de captação, de prospecção de atletas, mas aí vai muito do investimento. Se você tem um trabalho bom de prospecção, de captação de jovens de outros clubes, é porque você investe num cara que vai observar. Talvez falte, talvez não. Certamente, não vou dizer que falte agora, porque o Atlético soltou aí uma série de diretrizes de mudança, o Cruzeiro está profissionalizando muita coisa lá dentro, mas historicamente faltou investimento. Eu não tenho dúvida, isso eu cravo. Aqui durante muito tempo, tomara que agora seja diferente, mas em Belo Horizonte, base era vista como custo e não como investimento. Se mudaram essa visão, acho que a tendência é de melhora. Eu só vou dar um pitaco aqui antes do intervalo, me permitam. Além disso, base é para revelar jogadores. Base aqui, principalmente em Belo Horizonte. Base é para formar, quem revela é o profissional. Não, tá bom, para formar, mas para descobrir jogadores.